Irmãos, nesta manhã, nós vamos falar sobre comunhão. O pastor preparou aqui uma palavra, falando sobre comunhão. Comunhão entre os irmãos. É muito importante nós vivermos em comunhão. E nós vamos aprender nesta manhã o que é comunhão. Pergunta para o irmão do lado aí, você sabe o que é comunhão? Pode perguntar, fala assim, olha, você sabe mesmo? Então vamos lá, na palavra, você pode estar sentadinho aí mesmo, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Você que está na internet, fique ligado nesta manhã, porque Deus certamente já está falando e vai continuar falando contigo. Essa manhã nós teremos Santa Ceia do Senhor. É um momento do cristão, o ápice da comunhão é participar da ceia do Senhor. A palavra diz assim: não lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é que o Pai é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O que significa comunhão? Comunhão significa ter coisas em comum. Então, digamos que você casa. Casou. Aí nós temos aqui uma bancada de advogados, aí o problema é de vocês. Aí você casa com comunhão de bens. Comunhão parcial de bens. Eu não sei, deve ter outros, mas eu conheço essas aí. Ou não tem comunhão nenhuma de bens e nada. Você faz um contratinho. Então, o que significa isso? Significa que se você tem bens antes de casar, dependendo da forma que você casa, aqueles bens ficam só para você, e o cônjuge que casou com você não tem direito a nada. Aí tem a forma de que você casou, e o que vocês conquistaram junto, fica tudo com vocês, com os dois. Né? Se bem que não existe briga nenhuma, nunca vi briga por causa de bens. Né? Vocês já viram? Pergunta para os advogados, acho que eles não existem. Ah, existe. Existe. Então o que acontece com Deus? Comunhão o que é? É ter coisas em comum, partilhar. Comunhão significa ter união, paz e partilhar com alguém. Então se você casa, presta atenção, você tem que saber, olha para o teu cônjuge ou para quem você escolheu para casar, saiba que você vai partilhar com aquela pessoa. Então você olha para a mãe da pessoa, você casou com ela também, filho. Está partilhando da família. Você olha para o pai, partilha. Porque vai estar junto no pacote. Não adianta depois casar e falar assim, eu não gosto da minha sogra. Ué, problema teu, mas você casou, não casou? Ela vai continuar lá. E faz parte do pacote. Então, a mesma coisa entrando agora na igreja. Entrando na igreja, presta atenção. Nós aqui vamos compartilhar o quê? O amor de Cristo. Irmãos, agora vai entrar, luta. Você quer lutar contra Deus? Não tem como, você já entra perdendo já. Então, a comunhão entre os irmãos é a harmonia. Nós vamos fazer coisas juntos, em harmonia, de acordo com a vontade de Deus. É que a gente vive em comunhão com Ele, uns com os outros. A igreja é uma grande comunhão. O que vai acontecer na igreja? Tem pessoas que você vai ter uma comunhão maior. Pessoas que podem chegar aqui na igreja e ter mais afinidade com o Rubinei. Eu vou ficar chateado? Não, irmãos, porque eu conheço a palavra. Tem pessoas que vão ter mais afinidade com o pastor Álvaro. Eu vou ficar chateado? Não, eu amo o pastor Álvaro. Eu amo o Rubinei. Eu amo cada um de vocês. O que é importante é você levar essa pessoa à comunhão com Cristo. Eu não gosto de pescar, não sei pescar. Só que tem gente que vai chegar na igreja que adora pescar. Aí ele vai lá, o Xandão pescando. Aquela paz do Xandão pescando dá... Olha, irmãos. Aí o cara olha e fala, nossa, como ele pesca, eu também gosto, eu vou lá pescar. Aí o Xandão vai falar do amor de Cristo, tira o peixe
O meu filho Igor ia lá pescar, só que ele pesca, mas ele tem nojo de tirar o negócio da boca do peixe. Aí o Xandão vai lá e faz, e acontece. E aí a pessoa, ela tem o quê? Aquela comunhão com a pessoa. E às vezes, a mesma coisa as irmãs. Podem ter comunhão com outras irmãs, de acordo com a vida, com o ministério de cada uma. Então, comunhão é ter coisas em comum, partilhar experiências. Você tem que partilhar suas experiências com Cristo, viver em união. E aí a gente começa o quê? Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, quem é importante na igreja? O Pai, o Filho e Jesus, o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso. O que nós vamos compartilhar na igreja? Qual é a nossa compartilhar? É esse amor de Cristo para conosco. A Emily se batizou. A comunhão, a igreja tem que se alegrar, porque alguém está chegando novamente, está chegando para o reino de Deus. E a comunhão com Deus é essencial para com a nossa vida. Então, eu vejo situações em que as pessoas vão e dizem assim: eu sou evangélico. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você tem que ser um cristão que pratica o evangelho. Oh, mudou. Ou você tem que ser um evangélico que pratica o cristianismo, que é a parte mais difícil da igreja, que é o quê? Comunhão. Mesmo que você não tenha expectativa com aquela pessoa, se Deus falar: olha, abençoe, ore, clame, busque, tenha prazer em abençoar, você começa a mostrar que você tem o que na tua vida? Jesus Cristo. Porque só Jesus pode construir o relacionamento na tua casa, na tua família, aonde você vai. Vamos lá em 2 Coríntios 5, 17 e 19, a 19. Por que isso? O que é comunhão? Nova vida. Nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, então você fala assim: eu sou evangélico, não significa nada, acabei de falar. Ou eu sou espírita, sou católico, não interessa qual é o título. O que interessa é isso aqui, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criação. O difícil é a gente ser nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Oi, diga reconciliação. Então, olha só, gente. Tem gente que gosta de ficar olhando o pecado do vizinho, adora. Não, porque o irmão, em vez de puxar a pessoa para cima, joga para baixo. Eu vi na internet lá, tá tomando umas brejas, tá isso, tá aquilo. Cala a boca! Shut up! Cala-te! Você tem que falar assim: puxa vida, aquele irmão está precisando de ajuda. Não fala nem nada com o irmão, ore. Fale com o reconciliador. Aplauda o reconciliador, aplauda ele. Qual é o problema dos homens? Eles querem ser mais santos que outros. Deus, ele fala assim: eu vim reconciliar o mundo comigo. E ele usou quem? Jesus Cristo. E aí existe o que? Uma comunhão entre Deus, o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Todo esse trabalho, toda essa engenharia, tudo isso para nós, igreja.
para nós. Quando você sabe da fraqueza do irmão, não é para você sair por aí falando ou para ficar comentando. É para você falar: Senhor, ajuda ele, ajuda ela. Porque você também tem fraqueza. Versículo 17, de novo, por favor, Letícia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, a Emily foi para as águas. Está em Cristo, ela é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. O que vai acontecer na vida? As coisas novas chegam. Coisas novas. Tudo isso provém de quem? De Deus. Não provém de mais ninguém, provém de Deus. Que aí ele reconciliou consigo mesmo. Presta atenção, igreja. Deus está lá no céu, de boa, tranquilo. Porque a casa dele é celestial. Aí ele falou assim: puxa vida, eu preciso dar um jeito de reconciliar com esse povo aí. O que eu vou fazer? Presta atenção, a nossa pequenez. Deus lá no céu olhou e viu a gente. E a gente perturbado. Ele falou: eu quero reconciliar com eles. Eu quero perdoar eles. Aí ele olhou do lado e viu o filho. Ô filhão, tudo bem aí? Ô pai, tranquilo. Porque a Bíblia diz que Jesus estava conosco desde o princípio. Jesus já estava aqui no princípio, no céu. Aí o pai olha para o filho e fala assim: tive uma ideia. Aí o filho olha para o pai e fala: ideia? Diz aí, pai, qual é a tua ideia? Está vendo aquele povo lá embaixo, lá? O caminho deles é a perdição. Só que eu quero reconciliar com eles. Aí Jesus falou: que legal. Só que para isso eu vou precisar de você. Eu? Tive uma ideia. Eu vou te mandar em carne lá. Como é que é? Você vai encarnar. Você vai nascer de uma virgem, tá? Vou mandar um anjo primeiro para avisar lá, José e a galera toda. Aí você vai nascer. Só que tem umas notícias para te dar. O negócio não vai ser fácil. Vão cuspir em você. Vão te matar. É uma missão que eu vou te dar. Mas pai, não tem outro jeito? Não tem não. E aí o que Deus faz? O pai, ele envia Jesus. E Jesus chega e nasce como nós nascemos. E ele vem como homem. Para mostrar para mim e para você que a gente consegue também. Mesmo sendo filho de Deus, ele veio para reconciliar a gente com o Pai. E aí ele falou assim: só que é o seguinte, hein? A partir do momento que você aceitar o desafio, eu lavo as minhas mãos. A partir desse momento, tudo passa por você. Como assim? Toda salvação, todo que quiser ser salvo, só vai ser salvo através do teu nome. Aí Jesus vem. Aí nós batemos em Jesus, cuspimos em Jesus e crucificamos Jesus na cruz. E Jesus morre. Mas o túmulo está vazio, porque ao terceiro dia ele ressuscita. E ele volta para papai. Mas quando ele estava na cruz, ele falou: pai, afasta de mim. Porque ele passou e ele sofreu pelo meu, pelo teu, pelo nosso, pelo pecado da humanidade toda. Quem crer e for batizado será salvo. O pastor Rubinei acabou de ler. Quem não crer será condenado.
Você escolhe o caminho que você quer. Ou você quer o caminho da reconciliação, ou você quer o caminho da perdição. Cada um escolhe. E aí, Deus deu para mim e para você o ministério da reconciliação. O que significa isso? Significa que eu e você fomos chamados para a comunhão, para reconciliar. Para ter amor pelo outro. Não significa que esse outro vai ser o seu melhor amigo, a melhor amiga dentro da tua casa. Mas você vai pedir para Deus, para que Ele se reconcilie com o próprio pai, com o próprio filho. Então isso é um ministério. E essas pessoas atraem. As pessoas te procuram porque precisam de ser reconciliação. Porque ai daquele que morrer sem a reconciliação com Cristo. E aí 19, por favor. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O mundo inteiro, Deus mandou Cristo. E falou, olha, vou reconciliar. Não lançando em conta os pecados dos homens. Você já imaginou se Deus olhasse para o teu pecado, para o meu pecado, para o nosso pecado, e falasse assim, olha, não tem jeito. Estava todo mundo torrado, irmãos. Ou tem alguém aqui que não tem pecado? Se tiver, eu lembro uma vez o pastor falou na igreja, o Igor levantou, eu não. E o Igor tinha a idade da Malu, acho. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora chegou na comunhão. Deus, Ele confiou em mim e em você a mensagem da reconciliação. Você acordou um dia, a tua mãe e teu pai, um olhou para o outro e falou, vamos? Vamos. Aí nasce você. Passa 9 meses e nasce bonitinho. Nasce uma estrelinha lá no céu. Imagina o Roberto e a Márcia, sai o Paulinho. Passa 9 meses e saiu o Paulinho. Lindo. Nasceu o Paulinho. Nasceu Bruninho. Nasceu Luciane, nasceu Arvinho. Nasceu o Rubinei. Imagina o Rubinei pequenininho, que coisa linda. Nasceu Iago. Nasceu a Miriam. Foi nascendo. Nasceu a Marcelinha. Leticinha. Foi nascendo. Michelinha. E aí vai. Quando você nasceu, pequenininho, bebezinho, você já tem o ministério para reconciliar o mundo para com Cristo, para com Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, ou seja, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você conhece a palavra? Então Deus já confiou em você a mensagem da reconciliação. E todo cristão que não vem com a mensagem da reconciliação não é de Cristo. Ele diz ser cristão, mas ele não é de Cristo. Eita Deus! Por quê? Porque Deus confiou em mim e em você o ministério da reconciliação. É quando você fala, não irmão, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Se o pastor falou alguma coisa e você não gostou, procure entender a palavra e veja se o que ele está falando vem de Deus. Se o que ele está falando vem de Deus, é você que não está aceitando a reconciliação que ele tem para Deus com você. Porque o pastor, já falei isso, pastor Nelson, pastor presidente da obra aqui, o anjo da igreja, eu tenho que, segundo a palavra de Deus, dar conta de cada alma que está aqui. Porque o dia que o Senhor me chamar, Ele vai perguntar de nome por nome. Porque Ele me deu a responsabilidade. Porque as almas não são minhas, são dEle. Eu tenho a responsabilidade de te levar à comunhão e à reconciliação. Por que a gente foi para o Paquistão? Porque eu acordei de manhã e falei, vamos para o Paquistão, igreja. Não, porque Jesus falou, eu confio em você. Eu confio nessa obra. E eu vou levar vocês para o Paquistão. Porque as almas que estão lá são dele. Aí eu te pergunto, quem é que quer ir
Qual igreja que quer ir para o Paquistão fazer obra lá? Nenhuma, irmãos. É porque Ele viu no nosso coração um coração missionário para fazer a reconciliação daquele povo para com Deus. Não é uma visão carnal, tem que ser uma visão espiritual. E aí você começa a falar, poxa, e Deus começa o quê? A abençoar a igreja. Deus começa a abençoar os irmãos. Deus começa a mostrar que Ele está fazendo a reconciliação. Ele está fazendo o trabalho. E nesse novo relacionamento com Deus, Ele está sempre presente e nos ensina a viver corretamente, andando nos seus caminhos. Entenda uma coisa, quando você começa a falar, Senhor, me reconcilia, eu quero estar contigo, o Espírito Santo começa a te guiar, e Ele corrige, Ele consola, tudo com o amor e cuidado de Deus. Nós também podemos nos aproximar de Deus, falar com Ele e buscar mais dEle, porque temos comunhão. Vamos lá em Hebreus 10, 22. Olha o que diz a palavra. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ao longo da tua vida cristã, da minha vida cristã, nós devemos procurar fortalecer a nossa comunhão com Deus, criando intimidade com Ele. Criando intimidade. Aqui na terra você não tem pessoas que você tem intimidade, e pessoas que você não tem intimidade, a mesma coisa com Deus. Então você começa o quê? Se aproximando de Deus, com o coração sincero e com plena convicção de fé. Quando você chegar diante de Deus, nunca perca a tua fé. Você tem que falar, Senhor, você tem que ter certeza absoluta que Ele está do teu lado. Não duvide. Isso é comunhão. O que é Santa Ceia? Por que eu acho assim? O obreiro que não participa da Santa Ceia, ele está meio descomungado. Porque o cara não vem na Santa Ceia, irmão. Ele está assustado com Deus. Ele não quer o corpo dele lavado na água. Eu vejo irmãos que às vezes não podem vir e faz a Santa Ceia pela internet, porque ele sabe da responsabilidade que é. Aproxime-se de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Presta atenção, consciência, diga assim, consciência. Tem aquelas pessoas que às vezes te fazem o mal, e você fica, eu não vou perdoar, Mas aí, você não precisa nem se achegar na pessoa, você se achega a Deus. Tem aquelas pessoas que você pede perdão e não te perdoa, é problema teu, filho, que a partir de agora é você com o papai, eu estou limpo na parada. Não fique se cobrando, se a pessoa não te perdoa, meu amigo, eu tenho comunhão com o papai, consciência limpa e sincera. Se você não me perdoa, se acerte com o pai. Quando você se aproxima de Deus, você tem um coração sincero, com plena convicção de fé, um coração aspergido, purificado, e a consciência já não está culpada, irmão, você está voando espiritualmente. Porque quando você pede perdão e a pessoa não te perdoa, a consciência culpada é da outra pessoa, já não é mais sua. Você está livre. Porque quando Jesus olha, Ele olha o teu coração. Presta atenção, Jesus ele não olha a tua beleza, embora você seja lindo, linda. Ele não olha a maquiagem que você usa. Ele não olha, ele olha lá dentro do coração. E a alma. Você está livre diante de Deus? Irmão, voa.
E aí você começa o quê? Entender. Você prega para uma pessoa a vida inteira, ela não quer Jesus. Mas você pregou, ela morre. Se ela tiver tempo de ter esses segundos de consciência limpa, convicção de fé, coração aspergido, purificado, através da tua palavra, ela é salva. Mesmo sendo batizada. Porque o batismo não é condição de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Qual é a condição de condenação? A falta de crer em Jesus. Então, qual é a nossa função? Pregar. Você prega. No momento da dificuldade, a pessoa pode, aquela palavra que você lançou, porque Deus confiou em você a reconciliação, levar a pessoa à salvação, por causa da tua palavra. Entendeu? E como é que funciona essa comunhão? Como é que eu chego nessa comunhão? Primeira coisa, a oração. Ore. Pastor, como é que ora? Tem que ser ajoelhado? Não, irmãos. Você pode ajoelhar, você pode ficar deitado, você pode ficar de pé, você pode ir no carro orar, no ônibus, no trem, no metrô, aonde você quiser ir orar, porque a oração é intimidade tua com Deus. Eu preciso abrir a boca? Não. Você pode orar na sua mente, você pode falar com Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então vem alguém contra você, usado pelo inimigo, no teu escritório, no teu trabalho, onde você for, você imediatamente se eleva a tua mente ao Senhor. Naquele momento, os anjos do Senhor bloqueiam. Você não vê, mas maiores que estão conosco do que os que estão no mundo. Você fala, você vem contra mim com cavalos, com armas, e eu vou contra ti pelo poder do Espírito Santo de Deus. Claro, Ele. Amém? Isso é comunhão. Comunhão é quando alguém na igreja está com problema. A igreja se levanta para orar. Independente, eu não quero saber se a pessoa, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, e o Senhor vai tocar nele. E a igreja se levanta, irmãos. Então a primeira condição de comunhão, oração. A segunda condição de comunhão, leitura da Bíblia. O que é a Bíblia? Para os irmãos que não sabem ainda, isso aqui é a Bíblia. Fala assim, que legal a Bíblia, diga, que legal. Essa aqui é a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Então, você só vai ter comunhão com o Pai quando você falar a linguagem do Pai. É a palavra de Deus. Então, primeira coisa, oração. Segunda coisa, leitura da Bíblia. A terceira coisa, louvor. Tira o pagode do teu carro, da tua casa, e começa a pôr louvor lá. Irmão, estou falando pagode, não tenho nada contra, sabe? Tem músicas, letras e músicas do mundo aí, seculares, que são até bonitas, né? Mas não te eleva a Deus. A pastora Lu está fazendo um treinamento aí com o Thiago Rosa, e falaram uma coisa que é super interessante, que a música, tem músicas que te levam a ter certos sentimentos como drogas. Aí você tem que definir o que você quer para a tua vida. Você começa a ouvir uma música que só fala de bebida alcoólica. Você acha que o cara quer o quê? Te levar ao relacionamento com o pai? Não, né? Você é inteligente. Aí você começa a ouvir louvores. Você começa a selecionar os louvores também. E você começa a ter um relacionamento com Deus através do louvor. E tem louvores que são palavra de Deus cantada. Então você começa a orar, ler a Bíblia e louvar, ouvir louvores. Tem uma mulher que ela é lá do negócio, lá dos bate.
Bate os tamborzinhos. E eu dei um CD para ela, de louvor. E ela apaixonou pelo louvor, pelo CD de louvor. Porque o louvor começa a transformar. Aí ela manda mensagem. Ela me chama de Nelson. Nelson, roubaram meu CD de louvor? Eu falei, tá vendo como o diabo é sujo? Por quê? Porque aquele louvor estava transformando a vida dela. Ela falou que aquilo era o máximo para ela. Mas lá no estacionamento que ela deixava o carro, o cara viu o CD e roubou. Por quê? Porque Deus sabe, e o inimigo sabe também, que o louvor, ele vai te limpando. Ele vai transformando. Tem pessoas na igreja que elas são salvas através do louvor. Ah, eu vou na igreja que eu adoro ver o louvor. Coisa linda. O pastor é chato, mas o louvor é maravilhoso. O pastor fica falando aquelas palavras, não entendo nada, mas o louvor é a pastora louvando, aquelas meninas, ai que bênção. E agora tem os instrumentistas, meu Deus, coisa linda de Jesus. Amém? Porque tudo faz parte da comunhão. Até que você fala assim, não, a palavra do pastor está boa, hein? Gostei. E o culto para quem que é? É para você? Não, o culto é para Deus. Se você falar assim, eu não gostei do culto, sabe o que Deus fala para você? Problema teu, eu adorei. Porque o culto não é para homens. O culto é para o Senhor. E cada igreja tem um chamado, uma forma de ser. Nós aqui brincamos, tem igreja que é tudo terninho, gravatinha, tal. Cada um, entendeu? Cada um no teu quadrado. Nós somos assim. E é assim que Deus nos salva, que Deus nos dá comunhão. E nós não vamos criticar ninguém. Cada um faz da maneira... Por quê? Porque você começa a entender a palavra. Ora, você lê a Bíblia, você louva. A quarta coisa, para você ter um relacionamento de comunhão, obediência. Você começa a obedecer. Obedecer a quem? Ao Senhor. E Deus vai transformando a tua vida, igreja. Deus vai mudando, vai te dando bênção, vai te abençoando, vai falando, vai fazendo. Eu falei para a pastora Lu, olha, precisamos ter um grupo de louvor aqui com instrumentista. Mas aí o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, Deus vai fazer. Aí Deus começou a mandar. Gente, você fala a verdade, eu vou falar. Olha aqui, Alexandre daí. Deus mandou Alexandre, a Mariana. Mandou, né? Tá aí. Você imaginou os velhos da guarda aqui da igreja? Os velhos da guarda. Você já imaginou o pardal tocando teclado na igreja? Você é doido, rapaz. Isso aí é reconciliação. Isso é transformação. Cristiano, né? Você imagina, fala a verdade, gente. Você olha assim, você fala, meu Deus, isso é um milagre. Senhor. Não é verdade isso? Você já imaginou? O Bruno Bétega pregando a palavra, o Renan, a Carla Bafim, o Danilo, que agora tem até agenda. Por que isso? Porque o pastor dá oportunidade, eles vão se reconciliando e eles vão tendo obediência. E Deus honra. E a outra coisa que a gente precisa ter, refletir nas coisas de Deus. Você tem que ver e começar a refletir nas coisas do Senhor. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Comunhão com outros irmãos. Vamos lá em Hebreus 10, 25. Aí é o seguinte, aí é para o pessoal que fala assim, eu sou crente lá em casa. Eu não preciso ir na igreja, porque eu chego na minha casa, eu falo com Deus, porque eu sou praticamente amigo de Deus. Então vamos ouvir a palavra, vamos ver a boca de Deus, o que a boca de Deus fala. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto você vem, o que se aproxima, o dia. Nós não podemos deixar de congregar. Não deixemos de reunir como igreja. Então tem gente que fala assim, a igreja sou eu sou a igreja. Sim. Mas o que é a eclesia? A comunhão da igreja.
O Espírito Santo está em você, mas o fogo ardente está na reunião dos santos. Por isso está na Bíblia: não deixemos de reunir-nos como igreja, porque quando você tem um problema, você sozinho não vai conseguir orar pelo teu problema. Agora a eclesia sim pode orar, a eclesia pode batalhar, a eclesia pode falar: Senhor, dá vitória nesse caso. Porque você não vai ter força para orar sozinho. E muitas das vezes você não tem autoridade para fazer isso. Por isso a igreja tem que estar reunida. Vamos lá em João agora 17, 20 e 21. Jesus agora. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. No caso, nós mesmos, tá? 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós temos que ser um. Eclesia, um. Nós temos que ser um em Cristo. Porque se a gente não for um em Cristo, o mundo não vai crer na mensagem do Senhor. O nosso trabalho no Paquistão, os paquistaneses que não são cristãos, são de outra religião, eles não entendem o que um brasileiro veio fazer aqui em Canual para trazer alimento, trazer escola, trazer o que nem o governo de lá traz para essas crianças. Por quê? Por quê? Por causa da eclesia, da igreja. Por causa de vocês. Por causa de nós. Porque nós estamos não falando apenas de Cristo. Nós estamos vivenciando Cristo. É diferente, irmãos. Uma coisa é você falar. As pessoas olham muito o que você fala. Não, elas olham o que você faz. Você pode falar o que você quiser, irmão. Sabe aqueles caras que falam, que joga bola? Sabe, você vai marcar um encontro para jogar. Não, eu jogo demais, eu driblo, eu faço, eu aconteço, eu jogo. Aí você marca o jogo. Aí vai ter o jogo. O cara pede a camisa 10, aquela coisa, né? Meu Deus, o cara deve jogar. Aí quando entra em campo, misericórdia. Aí você pensa, nossa, se ele jogasse 1% do que fala, seria tão maravilhoso. Da mesma maneira, pessoas religiosas que falam e acontecem, e falam, e não sei o que, e falam. Aí você vai, cadê as obras? A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Então é isso que Deus espera de mim e de você. É que juntos podemos crescer em amor, em fé e em esperança. E nós vamos compartilhar a nossa vida. E nós vamos pôr em prática tudo que Jesus ensinou sobre amor ao próximo, mostrando ao mundo uma maneira melhor de viver. Então, você tem que mostrar ao mundo uma maneira melhor de viver quando você diz que você é cristão. E se você não faz diferença, você é um cristão nominal, você não é um cristão ativo, operativo e que faz as coisas de Deus. Tem um pastor, ele ia pregar numa penitenciária lá em Fortaleza, e ele chegava no lugar para pregar, e ninguém ia assistir a pregação dele. Esse testemunho é do pastor Ricardo Gondim, contou para mim, pessoalmente. E ninguém ia. E aí, o Ricardo ia como pastor assistente, junto com o pastor. E ele chegava no saguão da penitenciária e falava, eu sou o pastor Nelson, está aqui comigo o pastor Ricardo. E ele olhava e falava assim, o pastor aí é meio doido, né? Não tem ninguém escutando a pregação.
e os caras na cela. E ele ia todo domingo, até que um dia o pastor Ricardo falou: não vou mais, pastor. Eu não vou mais porque ninguém vai assistir a pregação. Não, mas eu vou continuar indo. E ele não foi mais. Até que um dia ele veio para Santo André. Ele me contou esse testemunho que é de Santo André. Em Santo André ele veio pregar numa igreja. E aí terminou a pregação, tal. O pastor da igreja foi lá e falou: obrigado, pastor. Obrigado do quê? Nunca te conheço. O senhor não ia na penitenciária lá em Fortaleza, não é o senhor que ia lá e pregava, evangelho? Não, eu não, quem pregava era o meu pastor, eu estava só, até não fui mais. Pois é, eu era um da cela lá. Ele não conhece? Eu era um que estava na cela preso, eu escutei a palavra, fui solto, fui para a igreja, aceitei o Senhor Jesus e hoje sou pastor. Então você nunca sabe o que Jesus vai fazer. Você apenas faça, obedeça a Ele. Obedece a Ele. Só isso. Para que todos sejam um. Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O mundo tem que crer através de você. Através de você. Juntos a gente recebe esse poder. Agora, eu quero te dizer rapidamente, porque nós vamos para a Santa Ceia, os benefícios da comunhão. Rapidamente. É fácil conviver com outras pessoas? Não é. É difícil. E o desejo de Jesus é que tenhamos união. E a comunhão vai trazer o seguinte, embora eu já tenha falado durante a palavra, mas a primeira coisa, encorajamento. Hebreus 10, 25. Encorajamento. Você vai encorajar outros irmãos. Eu acabei de ler esse versículo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. A pessoa está fraca. Você vai lá e fala assim: não, você é forte, porque Jesus é contigo. Ah, eu vou morrer, eu quero morrer. Você não vai morrer, você vai viver, porque Cristo é contigo. Você nasceu para encorajar outros irmãos. E até aqueles que não são da fé. Lá no teu escritório, lá onde você trabalha, tem pessoas que não conhecem Jesus. Ela olha para você e fala: mas a situação está difícil, mas ele está firme. Eu estou firme por causa do meu Pai que está no céu. E por causa do Espírito Santo que me ajuda. A segunda coisa, crescimento. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exorte. O que é exortar? Edificar. Olha, para de fazer isso. Segue nesse caminho. Deus vai te honrar. Mas não é para você apontar no sentido de jogar a pessoa no inferno. É você falar: não, você tem que entender que as coisas de Deus são assim. Que Deus pode fazer na tua vida e edificar a pessoa. E fazer a pessoa crescer. É crescimento. E crescimento pode ser um jovem, uma criança, um adolescente, como pode ser uma pessoa mais velha. Porque tem uns velhos aí que não tem juízo. Só por Deus na causa. Aí você tem que falar: olha, eu vou dar uma palavra para você. Manda lá uma mensagem no WhatsApp para o irmão: irmão, pelo amor de Deus, irmão, cadê você? Diz que é crente, mas cadê você, irmão? Turista cristão. Aliás, eu vou lançar uma moda, Rubinei. A gente podia fazer um passaporte. Toda vez que vem na igreja, carimba. Puf, passaporte gospel. Entende isso? Crescimento, fazer a pessoa crescer. A terceira coisa que é importante, ajuda. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Fardo leve está fácil, irmãos. Depois que eu fui, já 2 ou 3 vezes, que eu fui defender irmão da igreja, que estava chegando na igreja,
e o outro cara não era da igreja, mas estava com um revólver em cima da mesa, eu falei, eu sou crente. Eu sou crente. Fui defender o perturbado. Não está mais na igreja aqui não. 2 perturbados, na verdade. Fui lá, falei, em nome de Jesus. Aí o cara falou assim para ele, e esse aí, é teu pastorzinho? Eu falei, é meu pastorzinho. E quem são os 3 caras que estão atrás dele? Eu falei, eu não conheço não. O cara viu 3 anjos comigo lá, eu nem ouvi nada. E eu fui lá, a pastora sabe, entrar na luta, levar o fardo pesado de uma pessoa que estava jurada de morrer. A mãe dele falou para mim assim, o senhor verdadeiramente é um homem de Deus, porque eu não faria isso pelo meu filho. Eu quero que você entenda uma coisa, ou você crê que realmente o Espírito Santo está com você, ou você não crê. E Deus livrou essa pessoa da morte. Ele estava realmente jurado de morte. Os mais sabem o que eu estou falando. Então, ajudar. Irmão, falar que a pastora é fácil. Fazer a obra de Deus e mostrar que você é diferente. É difícil. É difícil. Porque você tem que crer, não em você, nele. A 4ª coisa, força. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você vai vencer. Deus é contigo. Eu tenho orado por você. Você é uma bênção de Deus. O cara começa, eu sou bênção mesmo. Você começa a afiar o ferro. Por isso que você precisa estar em comunhão. Por isso que os homens têm que estar juntos. Por isso que as mulheres têm que estar junto. Por isso que a igreja tem que estar junto. Vai ter um encontro de mulheres, eu vou participar. Vai ter um encontro de homens, eu vou participar. Vai ter um encontro de crianças, eu vou participar. De jovens, de adolescentes, eu estou nessa. Porque é comunhão. Eu vou vencer. A igreja orando, a igreja clamando, a igreja lutando. Irmão, não tem como. E a última coisa que a igreja e nós, como irmãos em comunhão, precisamos ter: amor. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Porque você pode falar tudo, você pode pregar, você pode fazer aviãozinho da igreja, rodopiar. Os meninos mandam para mim os vídeos na internet, o povo virando. Me dá ânsia só de ver os caras virando. E vira daqui, vira dali. Mas e o amor? Você precisa saber. A demonstração de Cristo para com o mundo não é ação exterior, é ação que vem do teu coração. É o amor. Porque vai ficar o amor, a esperança e a fé. Quem é maior dos 3? O amor. Você pode falar que tem muita fé. Se não tiver amor. Você pode falar tudo. O que é amor? Amor é comunhão. É por isso que eu falo aqui na nossa igreja, pode vir quem quiser. Pode vir drogado, pode vir prostituta, pode vir homossexual, vai ser recebido. Pode vir, irmão. Venha. Porque sabe por quê? Porque nós somos todos doidos aqui, todos doentinhos precisando ser curados. Nós não somos uma igreja de curados, nós somos uma igreja de doentes. Os curados é que não quer. Porque os curados acham que eles não têm pecado. O primeiro pecado do cara que se acha curado é esse. Ele não tem amor. Quando você tem comunhão, quando você tem relacionamento com Cristo, você quer todo mundo com amor. E na verdade, todo mundo que se acha doente são os curados. E todos aqueles que se acham curados são os doentes. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.